Betânia é um lugar de acolhimento. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco hoje aqui como igreja nesse templo, para juntos celebrarmos a Jesus Cristo. Mas você que está conosco hoje pela primeira vez, quem sabe a sua segunda ou sua terceira vez, ao final dessa celebração nós queremos te dar um presente. Terminando aqui, após a bênção apostólica, você vai procurar o pastor Isaac e ele vai te dar um presente nas nossas mãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada O Caminho da Vida, cujo objetivo é fazer algumas reflexões sobre o Sermão do Monte, aplicando a ética do Sermão do Monte à nossa vida no dia a dia. Não foi à toa que Jesus escolheu um monte, agregar mais pessoas para que pudesse ouvir e de certa forma dizer para eles, olha, a ética do reino é aplicável em todos os contextos da nossa vida, em todos eles. No trabalho, na escola, na universidade, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, em todos os lugares. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12, será a leitura dessa manhã. É o início desse sermão do monte, logo após Jesus sair da tentação no deserto. O versículo 1 diz: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Será que alguém aqui chorou em 2025? Então 2026 vai ser o ano da consolação para a sua vida e para a minha vida. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas também foram perseguidos, da mesma forma que cada um de nós também seremos. Eu e você, como toda a humanidade, nós queremos encontrar algum tipo de sentido e significado na nossa vida em várias coisas. Como, por exemplo, alguns colocam os bens acima do evangelho, porque eles compreendem, se eles conseguirem bens materiais, do jeito que eles querem, que eles pensam, eles serão plenamente felizes. A samaritana do poço, por exemplo, gostaria muito de ser casada, encontrar sentido e significado numa vida amorosa. Por isso que ela tinha 5 maridos e o que ela estava também não pertencia a ela. Então muita gente acha que quando casar vai ser feliz. Quem é casado aqui sabe, né? Você casa para ser feliz, normalmente você vira um caos. Briga todo dia, briga por causa da louça. Eu e a Erika resolvemos a questão da louça agora. O nosso problema era lavar a louça. Ela fala, lava a louça, seu Diogo. Eu falo, vou lavar. Só que eu vou lavar no meu tempo, meia-noite. Ela quer que lava na hora. Então a gente resolveu isso. Ela fala, Diogo, lava a louça. Eu vou lá e lavo a louça, porque eu sou um marido obediente. Então o casamento não vai te trazer felicidade. Você é feliz. Você casa para compartilhar essa felicidade com alguém que também é feliz. Os bens, os relacionamentos, as ideologias desse mundo também podem tentar trazer sentido para a sua vida, significado. Quantas pessoas defendem uma ideologia a custo do evangelho, por exemplo, sem fazer uma leitura crítica do que essa ideologia é? Regimes totalitaristas, de esquerda, de direita, cumprem isso. Porque o que Jesus está dizendo aqui, que o caminho para a verdadeira felicidade nada mais é de que fazer a sua vontade. Você quer ser feliz em 2026? Faça a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Porque o Sermão do Monte não é um conselho que ele está dando para nós, são princípios de vida a aplicar a qualquer realidade da nossa existência. Nosso trabalho,
principalmente dentro da nossa casa, onde é o lugar mais difícil de se viver o Evangelho. Todo mundo nos conhece aqui da igreja. Eu também conheço todos vocês da igreja, mas eu não vivo com vocês dentro de casa. A sua esposa sabe como você é. Eu sei como a minha esposa é. É ali que os princípios do Evangelho, essa ética do reino, tem que fazer sentido primeiro, para depois fazer sentido fora, para depois fazer sentido no nosso trabalho. Por isso que a felicidade depende primeiramente de uma decisão radical de depender absolutamente de Cristo. O versículo 3 e 4 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então a felicidade tem a ver com o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Preste atenção. Uma consciência pobre é aquela consciência que sabe que depende única e exclusivamente de Jesus. Um pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria diante de Deus, que sabe que a sua justiça muitas vezes é contaminada pela vaidade. Quantas vezes eu ajudei pessoas, mas lá no fundo do coração eu me orgulhei disso, porque está contaminado pela minha vaidade. Então a felicidade que eu e você temos em 2026 depende da nossa consciência, de reconhecer que eu não tenho nada a oferecer a Jesus Cristo, a não ser a minha confiança nele, descansar nele, porque nenhum recurso moral próprio da minha parte vai fazer com que eu me torne feliz, porque se eu coloco a minha moral como um padrão de felicidade, muito em breve eu vou ficar triste, porque eu vou transgredir a minha própria moralidade. Eu não sei se vocês já transgrediram algum princípio moral, mas eu já. E quando eu transgredi esse princípio moral, que é o meu recurso próprio, construído a partir de mim mesmo, eu fico triste, decepcionado, e às vezes coloco a mão na cabeça e digo: por que eu fiz isso de novo, já que eu pedi perdão? E eu recorrer no mesmo erro, porque a minha moralidade ela não salva, e a minha felicidade não pode estar fundamentada na minha moralidade. Eu sou pobre moralmente falando, exceto quando o Evangelho, por meio da graça, vai construir essa moralidade dentro de mim, forjada pelo Espírito. Então não é a minha moralidade que salva, mas o Evangelho que cria um novo homem, um novo ethos, uma nova mulher dentro de mim. Justamente que a moralidade não é um fim, mas é uma consequência da salvação. Eu não me torno moralmente bom para ser aceito, mas por ter sido aceito, o Evangelho vai me transformando em uma pessoa melhor, a partir do fruto que Ele mesmo gera dentro de mim. Então é isso que Ele está dizendo. É uma dependência radical de obediência, em reconhecer que eu não sou nada. Irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, nós somos fracassados. Quantos de nós aqui estabeleceu pequenos alvos em 2025 e a gente não conseguiu fazer? Quantos falaram assim: eu vou ler a Bíblia inteira em 2025 e não leu? Isso mostra que nós somos dependentes de Deus, não sei que a graça de Deus nos tome e nos chame, olha, e nos dê a força para vencer, para ler a Bíblia, para orar todos os dias. A gente não consegue por vontade própria. Até o nosso desejo por Deus é gerado dentro de nós pelo próprio Deus, porque naturalmente eu não desejo Deus. Se depender de mim, eu quero viver na deep web do pecado, no submundo das trevas. Mas a graça me chama a uma nova vida, é isso que ele está dizendo. Você quer experimentar essa bem-aventurança, essa felicidade? Entenda que não depende de você, mas é uma resposta àquilo que eu já fiz. É você confiar em mim, que você não tem nada a oferecer. E ao entender que você não tem nada a oferecer, eu já te entreguei tudo de mais valioso, que é o meu filho. E ao entender isso, eu consigo ter uma vida feliz nessa terra, mesmo que o caos esteja imperando dentro de mim ou ao meu redor. Porque é isso que ele está dizendo para mim e para você. É um profundo arrependimento pelo pecado próprio e pela dor de um mundo quebrado que eu e você precisamos sentir. Nós não temos nada a oferecer para Cristo. Ele ofereceu tudo para nós, que é o seu próprio Filho. Então a verdadeira bem-aventurança, a felicidade, ela começa quando nós tentamos parar de impressionar Deus com a nossa vida de oração, com a nossa vida de leitura, com os nossos Instagrams da vida, com a nossa riqueza, com a nossa espiritualidade, com os nossos talentos, nossa moralidade, nosso conhecimento. A felicidade começa aí.
Se você ouvir um sermão de um pastor no YouTube, do Zé Antônio, meu, do pastor Isaac, da Cris, de qualquer pessoa, e você foi abençoado que aquele sermão, não torne esse pregador, essa pregadora de um Deus, porque não foi ele que fez, é a unção de Deus que está nele. Então a felicidade começa quando nós paramos de tentar impressionar Deus com as nossas boas obras. Se existe algum tipo de conhecimento teológico na nossa vida, que seja diferente, que abençoe a sua vida, não é por causa daquele que detém o conhecimento, mas do Deus, que Deus dá unção para ele. É isso. A felicidade começa quando nós paramos de tentar de impressionar Deus, porque nós não impressionamos Deus. Deus não fica impressionado quando ajuda um pobre, Deus não fica impressionado quando ajuda alguém, Deus não se impressiona com nada do que eu faço. Deus não se impressiona com as nossas boas obras. E eu e você precisamos admitir diariamente, Senhor, sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada. Sem Deus a gente não faz nada. Hoje estamos aqui porque Deus permitiu que a gente nascesse. Senão a gente não estaríamos aqui, permitiu que a gente respirasse hoje. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. A felicidade é isso. Entender que nós dependemos dEle, eu confio na soberania dEle para 2016, eu não quero impressioná-lo com nada, mas apenas que a minha vida se torne uma resposta àquilo que Ele fez. Eu faço tudo o que Ele pediu para mim fazer com uma resposta de gratidão, sem esperar nada em troca, porque eu já recebi tudo. É isso que Ele está dizendo. É permitir-se chorar com honestidade diante de Deus sobre as suas falhas, sobre as minhas falhas, sobre as nossas dúvidas, sobre o sofrimento ao redor, e buscar um consolo que só Ele pode dar. É a vulnerabilidade. Se a igreja entendesse isso, nós somos vulneráveis, que nós temos falhas, que nós pudéssemos compartilhar nossas falhas, erros e pecados, sem que alguém ficasse escandalizado com esse, o nível de graça, como diz o pastor Zé Antônio, aumentaria no nosso meio, porque nós somos falíveis. Não sei se você é como eu. Um dia eu amo todo mundo, no outro dia eu quero matar alguns. Você é assim também? Ou você é diferente de mim? Um dia eu acordo amando a Érica, dela me estressa, no outro dia eu acordo bravo com a Érica, não quero nem conversar com ela, porque a quinta série baixa em mim, infantilidade baixa, não vou conversar com ela. Ela manda mensagem, me liga, eu não atendo. É isso aqui, ó, vulnerabilidade, as minhas falhas, que eu estou no processo de transformação. Irmão, se eu fosse transformado plenamente, eu já não estaria aqui, estaria na glória, porque perfeição aqui não existe. A gente vai se ajustando, mas a ideia é essa, é olhar para as suas falhas, as dúvidas que nós temos, como João Batista teve. João Batista está perto de perder a cabeça e fala assim, pergunta lá, é você mesmo que haveria de vir ou tem que esperar outro? Que se você não sabe, Jesus, vão arrancar minha cabeça aqui, é você ou não? Estava em dúvida. A dúvida faz parte da vida cristã, mas no meio da dúvida, Ele se revela como uma certeza absoluta. No meio da incerteza que existe nesse mundo, Ele se revela como uma certeza absoluta da minha e da sua vida. O pastor Zé Antônio compartilhou uma reportagem comigo no WhatsApp, que a palavra mais falada em 2025 foi incerteza. O que você acha que vai ser 2026? Incerteza. Mas a palavra mais falada da Bíblia para 2026 é Deus está no controle, porque Ele é a certeza de todas as coisas. O mundo vive de incerteza. A gente vive de certeza e convicção, mesmo nas nossas falhas. Calvino disse o seguinte, até que o homem seja esvaziado de si mesmo, ele não é capaz de receber plenamente a graça de Deus. O Evangelho vai nos transformando, ele vai nos desconstruindo. A cada dia ele tira um carrapicho da nossa vida. O que é esse carrapicho? É aquele problema que a gente lida. Aquele problema que tem a nossa personalidade, que a gente fala demais, às vezes não fala nada. Então o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, cada dia ele tira um. Só que cada vez que ele tira dói, porque Deus não faz cirurgia. Ele não coloca anestesia para fazer cirurgia, ele arranca de uma vez. E às vezes ele arranca devagar, para você ir curtindo o sofrimento, que nem Jó, né? Vai lá, vai Jó, curte o sofrimento, mas no final você vai ser recompensado. Então Deus está trabalhando na nossa vida em 2026. Eu vi um pastor chamado, eu esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é Marcelo.
Estava no evento dos pastores aqui de Londrina e ele compartilhou uma história da vida dele. Falou que ele fez um sermão e quando ele terminou o sermão, entrou no carro e falou para a esposa dele o seguinte: você viu como a igreja chorou nesse sermão? Ele começou a se gabar pelo sermão dele. Daí a esposa olhou e falou assim: olha, você fica manipulando as pessoas usando psicologia, porque ele é formado em psicologia também. Para com isso, você está aqui para pregar o evangelho, não para trazer psicologia para a vida dos outros. E começou a dar uma carcada nele dentro do carro. E ele ficou bravo. Daí ele parou o carro, abriu a porta e fechou com tudo. Daí ela abriu o vidro e falou assim: tá nervosinho? Daí que ele falou que ele pegou ar. Foi aí onde ele entendeu que ele tinha algo que Deus precisava tratar na vida dele. Ele não foi chamado para manipular pessoas. Ele não foi chamado para impressionar pessoas com oratória, com exegese, com hermenêutica. Ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para anunciar o evangelho simples de Jesus. Então, cada um de nós em 2026, e essa é a boa notícia para você: Deus vai tratar uma ou duas áreas da sua vida e você vai passar no estreito do eterno. Amém? Quando chegar, você vai lembrar de mim e vai ficar com raiva. Ele falou mesmo, mas é para o nosso bem. A segunda consideração que eu e você precisamos: a felicidade de Deus na nossa vida dá uma fome desesperada por transformação. Quanto mais pleno eu sou, cheio da alegria do Espírito, mais fome eu tenho de ser transformado. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fome e sede de justiça. Quanto mais do evangelho estiver dentro do meu coração, mais fome eu vou ter pela presença de Deus. É uma fome desesperada. É uma alma sedenta, como da corça, que anseia por águas. Quanto menos Deus e menos evangelho, menos sede, mais acomodado eu vou ficando em 2026. Mas quanto mais do evangelho, mais eu sou saciado. Essa sede que eu e você temos, não é beber água da privada. Essa sede que eu e você temos, essa inquietação do nosso coração, é Deus gerando essa fonte de vida dentro de nós. E essa fonte de felicidade do evangelho nos transforma, é um desejo por transformação. Você fica inconformado com o status que você e eu estamos, e a gente quer avançar para outro. Você quer orar mais, quer ler mais a Bíblia, quer ajudar mais a igreja, quer se envolver mais nos ministérios, quer essa fome vai gerando isso. Ele vai dizer aqui no Sermão do Monte que alguns de nós precisa desenvolver mansidão. E o termo aqui em grego não é fraqueza, mas mansidão em grego é uma força sob controle. Isso que é ser manso. Irmãos, cada um de nós aqui, principalmente os homens, não que as mulheres não tenham isso, mas os homens são violentos por natureza. A gente nasceu para brigar. A gente nasceu para criar o caos. A gente não leva desaforo para casa. É só assistir um jogo de futebol. Eles brigam, você na sua casa xinga, você treta, você gera o caos no mundo. E Jesus falou que a partir do evangelho, essa mansidão é uma força sob controle. Aqueles que eram violentos antes do evangelho, agora ele reverte essa força num controle. O apóstolo Paulo, ele era violento, sanguíneo e colérico, tudo misturado. Presenciou mortes. Tinha carta para matar, ele era violento. Você acha que ele era ursinho puff? Vamos matar esse cristão? Não, ele era agressivo, violento. Quando ele se converte, aquela violência, aquele comportamento sanguíneo e colérico que ele tinha, ele reverte em prol do reino de Deus. A força que ele exercia para o mal, para a religião, agora ele exerce em prol do reino de Deus. Aqueles que eram maus no mundo, usam a sua força agora sob controle para fazer o reino de Deus acontecer. Aqueles que entravam no inferno para matar, agora eles entram no inferno para salvar. O problema é que quando a gente se converte, aos homens quando se converte, sabe aqueles cara bravo, pitbull, lutador de MMA? Ele se converte e vira um cordeiro. No mundo ele criava o caos, chega na igreja e não faz nada. Ele ficou doce demais. O que Jesus está dizendo, olha, a mansidão não é fraqueza. É você ter uma força sob controle e usar a sua personalidade em prol do reino de Deus agora. Por quê? Quando eu e você temos essa força sob controle, nós temos essa fome de Deus, nós somos misericordiosos,
nós confiamos a nossa reputação a Cristo. Confiar que Deus é o nosso defensor. Pessoas que têm essa força sob controle não precisam se justificar. Antigamente, nós não aceitaríamos uma retaliação. A gente se levantaria contra as pessoas. Nós brigaríamos com elas, discutiríamos com elas. No Evangelho, nós aceitamos a retaliação porque Deus é o nosso juiz que nos justifica. Preste atenção no que eu vou falar para você. Você não precisa se justificar quando você é criticado, porque você presta conta só para Deus. Você presta conta para a sua família e para a liderança maior dessa igreja aqui de uma forma saudável. O A.W. Tozer tem um livrinho chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E ele diz o seguinte: nunca se defenda. Nunca se defenda. Nunca se justifique quando alguém diz: olha, Diogo, fiquei sabendo uma coisa de você, eu não me justifico. Fala, que bom. Eu já vi várias pessoas, tanto aqui quanto as igrejas, falou: Diogo, ouvi falar que você é machista. Fala, Deus abençoe, irmão. Eu não justifico nada. Quem tem que saber se eu sou machista não é a Érica. Quando você for criticado, a sua reputação estiver em xeque, não se justifique. Coloque a sua força sob controle. Deixe Deus lutar as suas guerras. Deixe Deus lutar as suas batalhas. Quando você fica se justificando muito, é porque você quer se autoafirmar para as pessoas que você não é aquilo que eles estão dizendo, e você não precisa disso. Nós temos uma nova identidade. É o que Jesus está dizendo aqui. Vamos pensar numa pergunta para você responder no seu coração, que essa pergunta vai estar no GA dessa semana. Em um conflito, você reage com autodefesa agressiva ou você confia o seu caso a Deus, respondendo com brandura? Os casados, quando tem um caos, você responde a sua esposa com brandura ou você toca o terror nela? Na sua empresa. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ter uma vida ética em 2026, aplicar no seu dia a dia? Coloque a sua força sob controle. Tenha uma fome por mim que alimente a sua alma e deixe que a sua honra eu cuido. Davi nunca se justificou de nada. Ele sabia que Saul foi ungido, escolhido por ele. Deus levou Davi a ser rei sem que ele precisasse escrever um tratado dizendo as suas qualidades e os seus defeitos. Deus o promoveu. É isso que ele está dizendo. Michael Horton ele vai dizer o seguinte: o evangelho não é um conselho para melhorar a sua situação, mas boas novas de que Deus em Cristo já melhorou a sua situação permanentemente. Em Cristo tudo está feito, mas nós estamos também num processo de transformação. O que o Michael Horton está dizendo é o seguinte: o evangelho não é conselhos, não são doses diárias de coaching para ajudar a sua vida, para que você seja motivado a ir para a academia em 2026 e você pare na segunda tentativa, na terceira. Porque eu e você não vivemos de motivação, nós vivemos de um propósito. A motivação ela vai acabar, o propósito ele permanece. Você recebe aumento de emprego no seu trabalho. Você fica motivado para trabalhar mais 3 meses, mas você já entrou em dívida, porque você está ganhando mais e as finanças apertou. Então, sua motivação acaba. Se você tiver um propósito, você vai continuar trabalhando. A motivação sempre vai ser um paliativo, vai te dar um start. Eu duvido, tenho certeza, você não vai levantar a mão, que alguém aqui falou assim: 2026 eu vou cuidar do meu corpo. Vou fazer dieta, não vou tomar Coca-Cola. A Érica é uma. E ela falou: a gente não vai tomar refrigerante em 2026. A gente foi numa pizzaria, tomamos uns 2 litros de Coca. Não, tocamos o terror lá. Sabe o que a Érica falou para mim? Ela foi usada. O maligno usou ela. Ela falou assim: não, mas é só hoje. É uma condição. É difícil criar um novo hábito. É difícil. É uma condição. Ir para a academia é difícil. Você sabe, eu tenho corpo de atleta. É que vocês não percebem isso, mas eu sou um atleta. Pastor Isaac é um atleta. Corpo de atleta. Você acha que para mim é fácil ir para a academia? Não é fácil. Para alguns de vocês, por exemplo, a gente tem o nosso clube do livro aqui que vai começar em fevereiro. Está lá o livro do C.S. Lewis para quem quiser comprar, que vai ser Carne de Diabo Seu Aprendiz. Tem gente aqui que tem dificuldade para ler. Crie esse novo hábito. Compre o livro, leia, vai lendo gradativamente. Não é fácil criar um novo hábito. Mas o que o Michael Horton está dizendo é o seguinte: o evangelho não são conselhos, dose diária de coach para te motivar e você parar no caminho.
A obra de Deus já aconteceu de forma permanente, porque Deus vê diferente. Em Cristo tudo já está feito. Em Cristo nós já estamos na eternidade, porque Ele vive um eterno presente. Mas nessa terra, quando Ele está dizendo que já melhorou a situação permanentemente, é que já está feito. Deus já vê você como santo. Mesmo quando você erra, Ele já te vê como santo. A teologia reformada chama isso de santificação progressiva. Quando você creu em Jesus, você já foi santificado definitivamente, você se torna santo. A santificação progressiva é essa que a gente vai todos os dias. É o que ele está dizendo aqui. Todo dia eu vou me tornando melhor, vou vivendo novos hábitos, vou construindo um novo caráter. E a santificação final, que ninguém nunca vai conseguir ser santo nessa vida, é no nosso último suspiro. Definitivamente já nos vê santo, mas Ele nos chama para se relacionar com Ele. Progressivamente a gente vai sendo transformado. E no meu último suspiro, que a teologia chama de santificação final, o Espírito Santo vai tirar todo o resquício do pecado da nossa vida. É isso que ele está dizendo. 2026, você e eu precisamos entender isso. Não é fácil você viver a vida cristã, mas nós somos chamados a fazer isso. E a última consideração é que a felicidade tem a ver com uma identidade muito clara de quem nós somos em Jesus. Muito clara. Bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores, que são perseguidos por causa da justiça. Essa é a última consideração que eu quero fazer aqui, focar especificamente na ideia de coração puro. Quando ele está falando de coração puro aqui, o termo que ele está dizendo, que ele usa em grego aqui, é kataros. Ele traz uma ideia de que não há uma duplicidade no nosso coração. Basicamente, ele está dizendo assim, aqueles que têm um coração puro, eles vão amar a Deus sobre todas as coisas, e preste atenção no que eu vou falar aqui. E a lealdade dele não está dividida com mais nada. Essa é a ideia de um coração puro aqui. É óbvio que um coração impuro é quando a gente divide a nossa lealdade a Deus com alguma outra coisa. Esse é um coração impuro. Deus e o sexo, Deus e o dinheiro, Deus a fofoca, Deus a mentira. Então a nossa lealdade está dividida. Eu sou leal a Deus, mas eu gosto de mentir. Pequenas mentiras. Eu sou leal a Deus, mas eu gosto de pegar dinheiro dos outros. Então a nossa lealdade está dividida. Isso é um coração impuro. É quando a nossa lealdade está dividida. Mas o coração puro é quando a nossa lealdade não está dividida, porque a gente ama a Deus sobre todas as coisas e Ele é Senhor sobre a nossa vida. Então quando você olha para alguém, por exemplo, você consegue discernir no coração dele algumas vezes que existem motivações que são obscuras da parte dele em relação a você. Que não há sinceridade dele quando está te procurando. Às vezes as pessoas procuram você com segundas intenções. Sabe que você pode abrir uma porta, então ele vai puxar o seu saco para que essa porta abra, vai puxar o saco lá do dono da empresa e por aí vai. Então isso tem a ver com um coração impuro. A lealdade dele está sendo dividida. O Kierkegaard ele traduz esse mesmo termo de maneira filosófica, que este coração puro é querer uma única coisa só. O coração puro só deseja uma coisa: fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. É isso que é a ideia de um coração puro. Quando o nosso coração não divide a nossa lealdade, nós só queremos uma única coisa. Se eu e você buscarmos apenas uma única coisa em 2026, que é fazer a vontade de Deus, todas as demais coisas vão acontecer naturalmente na sua vida e na minha vida, sem que a gente possa fazer muito esforço para isso. Nenhum coração é dividido. Deus nunca vai dividir o reinado e o governo dele com outros deuses que a gente cria nessa vida. Não vai. É isso que ele está dizendo. Por fim, ele termina que esse coração que ama a Deus sobre todas as coisas, ele é capaz de se tornar um pacificador. O pacificador é aquela pessoa que reconcilia pessoas, que traz paz, custe o que custar. É você chegar na sua casa, na minha casa, e a gente trazer paz para a nossa família. A gente pacifica as coisas. Sabe aquela pessoa que chega em você desesperado? E você fala assim, meu Deus do céu, então vai acabar o mundo mesmo? Em vez de você pacificar o coração dela, você gera mais ansiedade para ela. O pacificador faz o contrário. Ele vem desesperado e fala, fica tranquilo, Deus está no controle. Ele é o pacificador, ele que traz isso para a nossa vida. É aquela pessoa que no ambiente da igreja, no trabalho, na casa, ela não tem esse hábito de criar um caos entre nós. Ela é leal aos ausentes. Sabe o que é lealdade aos ausentes?
é quando eu e você não somos motivo de conversa quando nós estamos presentes. A gente vai comer um lanche, mas coloca uma terceira pessoa que não está presente para ser o assunto da conversa. Isso é uma deslealdade quem está ausente, porque ela não está ali para se defender. O pacificador diz, olha, ele não está aqui, melhor a gente mudar de assunto. Isso é um pacificador. Ele é a capacidade que ele tem de reconciliar pessoas que são diferentes. A capacidade de fazer com que o coração dessas pessoas se torne mais amáveis. Ele não cria o caos. Ele gera a paz nos ambientes onde ele está. E a última coisa é uma frase do Tim Keller que diz o seguinte: as bem-aventuranças são um retrato de Jesus Cristo. Só Jesus é perfeitamente pobre de espírito, manso, misericordioso e puro de coração. Portanto, as bem-aventuranças são um retrato de sua graça, porque ele viveu isso por nós e agora, pelo Espírito. E pelo Espírito, essas bem-aventuranças vivem em nós. Ele é o único que vai conseguir fazer isso. Mas pelo Espírito, aquele que é o único que é capaz de fazer isso, faz com que a gente também possa fazer isso. E a pergunta que a gente tem que responder para 2026 é simples, mas talvez pode mudar a nossa vida radicalmente. Onde eu e você buscaremos a nossa felicidade em 2026? No Evangelho? Numa situação que a gente acha que vai mudar a nossa vida? Ou aos pés de Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a se colocar em pé. Nós vamos orar para encerrar esse tempo juntos. E essa oração vai ser muito simples. A gente vai orar para que Deus nos dê graça para aplicar as bem-aventuranças no nosso coração, porque eu sei que isso é difícil. Eu sei que é difícil viver o Evangelho. Eu sei que é difícil fazer a vontade de Deus. Mas 2026, Ele vai nos abençoar para que essa vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque muitas vezes em 2025 eu não desenvolvi mansidão. Pelo contrário, eu perdi a calma. Eu falei mais do que eu deveria, eu machuquei pessoas, porque eu não tive essa paciência cristã. Eu reconheço isso. Eu sei que muitas vezes em 2025 eu fui inconstante, eu deixei de orar, às vezes deixei de ler a Bíblia para assistir um filme, porque aquilo me trazia mais prazer do que a própria leitura bíblica. Pai, eu sei de tudo isso, eu fracassei em 2025. Eu fracassei muitas e muitas vezes. Eu transgredi mandamentos, eu quebrei princípios éticos e morais, mas que 2026, não apenas a mim, Deus, mas cada um de nós aqui, possamos viver essa ética do reino na nossa vida. Pai, possamos ter esse coração pleno de alegria em Jesus Cristo. Que o nosso coração se sacie apenas na sua vontade. E quando nós estivermos plenos e satisfeitos somente em Ti, nossa prosperidade financeira virá, os nossos bens financeiros podem se multiplicar, a nossa vida amorosa pode se resolver, a nossa família pode se ajeitar, mas que acima de tudo, Pai, essa alegria da salvação esteja presente em nós em 2026. Pai, traga mansidão no nosso coração em 2026, que possamos pensar antes de falar alguma coisa. Que a nossa boca, Pai, não seja uma língua incendiária, como o Tiago disse, para amaldiçoar ou para gerar o caos, mas que seja uma língua que vai abençoar pessoas. Pai, não importa quem vai cruzar o nosso caminho em 2026, que a nossa palavra seja temperada com sal, que possamos exortá-las em amor e em graça, dizer verdade duras e muitas vezes indigestas, mas permeadas de amor e de graça. Pai, muito obrigado, porque eu tenho certeza que em 2026 será um ano diferente para cada um de nós aqui. E quando chegar lá ao final de 2026, a gente vai poder olhar para esse ano e dizer: valeu a pena criar disciplinas espirituais, para que o Seu nome seja conhecido nessa terra, e para que a nossa vida seja cheia do Teu Espírito Santo. Eu oro para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.